Seja muito bem-vindo ao seu podcast que está cada dia melhor. E lembrando a vocês que nós somos patrocinados pela CPB. Não, na verdade não, a gente gostaria. Inclusive faço um apelo a Hélida. Hélida, você que aí está trabalhando na CPB. Pastor Milton, que é uma pessoa maravilhosa. A gente quer ser patrocinado pela CPB, porque a gente está sempre aqui fazendo a promoção, né, pastor Saulo? Claro, a lição na mão, o Maná, projeto Maná. Exatamente, a gente faz, inclusive, senhor Patrick, nosso departamental do Ministério Pessoal, cadê seu patrocínio para este podcast? Outra coisa, pastor, como é que é o nome do nosso departamental jovem, nossa regional? Ricardo. Pastor Ricardo, cadê nosso patrocínio? Pais fundadores, nós tivemos um presente do pastor Ricardo aí? Até o momento nada. Então, por favor, pai fundador, um dos pais fundadores, faça sua cobrança agora para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, se eu prometer até agora, não sei. Prometeu mesmo? A gente só brinca e só cobra para quem a gente gosta e é amigo. Gente, por favor, adquira. Tá muito bom. Mas eu estou recomendando que você compre avulso, você não faça assinatura. Porque nós temos um período de assinatura. Todo mundo sabe que fica ali em qual mês, pastor? Agosto. Em agosto nós temos um período de assinatura e aí você faz junto com a sua igreja, a gente consegue ter um movimento bacana. Compre. E nada de ficar, eu estou vendo no digital. Gente, falando aqui o pedagogo, tem que escrever. Processo psicomotor, é diferente. Dito isso, eu quero dizer que eu estou aqui com presença de pessoas maravilhosas. Pastor Saulo, como sempre, nosso guia teológico. Temos aqui Larissa, que volta a esse podcast, ela que faz parte, desculpa, pastor Saulo, do melhor distrito que existe na Associação Rio Fluminense, que é o distrito de Itaipu. Para te contextualizar, né, Larissa? Tem que contextualizar. Gente, na semana passada eu fui transferido, saí do distrito da Central, onde eu trabalhava junto com o pastor Saulo, e agora eu estou aqui com a minha ovelha. Então, Larissa, por favor, aqui ó, vamos bombar lá em Itaipu. Então, feita essa promoção, temos também uma novidade, ele, Manuel. Ed, brincadeira! Jonathan, eu só fiz essa brincadeira porque ele me falou que a galera apelidava ele assim, temos ele aqui, então vamos começar com você. Jonathan, por favor, tirando as brincadeiras, o podcast sempre começa nessa bagunça. Manda seu salve pra galera. E aí, pessoal, boa noite. Não tem que falar boa noite? Porque assim, pode, boa noite, pessoal, né? Boa tarde, bom dia. A ideia real é que, assim, meu nome é Jonatas, né? E o pessoal tava comentando aqui com o pastor, que o pessoal que realmente, por gostar de música, já tive vários apelidos. Um deles, na verdade, o último agora, é de Mota, né? Mas, e na verdade, agora não, aqui na mesa era um Tim Maia, já tava formando um Tim Maia. Mas eu quero agradecer e dizer que até eu tinha postado que é um prazer, na verdade, é uma missão, um privilégio poder participar desse podcast, poder trabalhar um pouco, né, reunir as ideias aqui, o que o Senhor quer para nós, e de uma maneira descontraída, né? Eu gostei muito, né, desse momento que, antes da gente conseguir entrar realmente, e falar bastante, né, desse momento descontraído de estar com os pastores aqui, com os jovens, com a mesma vontade, o mesmo desejo que é falar sobre Deus. Boa. Tiago, você está falando aqui no meu ouvido, não estou conseguindo ouvir bem. Fala de novo. Ah, ok. Tá bom, ele estava me informando que um dos nossos celulares, que é o meu celular, ele participa da gravação, entendeu? Porque a gente recebeu uma promessa do pastor Ricardo que teríamos uma câmera. E aí o pastor Ricardo não conseguiu atender a promessa até agora, então está usando o meu celular. E aí a minha noiva está ligando ali no celular. E ele está dizendo, olha, sua noiva está te ligando aqui, eu não estava entendendo bem. Boa, seja muito bem-vindo. Deixa eu te fazer uma pergunta, noivo, casado, namorando? Não, solteiro, esperando no Senhor. Opa, esperando o Senhor é bom, né? Sim. Eu e ele, a gente já tem conversado bastante sobre algumas situações. A gente está andando numa parceria. Boa, gostei de ver. Se você gostou, camarada musical, por favor, qual é o arroba? Jonatas Fernandes, no Instagram. Fernandes normal? Normal. Jonathan normal com JH? Não, é como eu sempre digo, original, Jonatas. Ponto Fernandes. Tá vendo? Você que quer um original. Tá aqui, ó, Jonatas Fernandes. E aqui do meu lado, ela, e agora eu a protejo
Minha ovelha, Larissa, por favor, manda seu salve pra galera. Salve pra galera de Itaipu, pra região oceânica. E você que é um jovem que está aí no meio do Caleb, de repente encerrando. Eu quero te dar aí o meu apoio, a minha simpatia, dizer que a gente está em um período final de Caleb, provavelmente, né, pastor, agora? Isso? Eu tenho certeza que todo o trabalho aqui está sendo feito e vai ser para honra e glória de Deus. E eu quero te dizer que você tem que acabar o Caleb lá na igreja de Itaipu com o pastor Binho, que é o nosso novo pastor. Rapaz, isso aqui vai bombar demais. E quando o Hélida chegar, aí, amigo, já era. Aí, amigo, se prepare, Itaipu, para Jesus. Amém. Pastor Amém. Saulo manda seu salve diretamente de um dos melhores distritos. Olha que eu já trabalhei. Rapaz, é o melhor distrito aqui da região oceânica, daqui de Niterói, é o Distrito Central de Niterói, tá certo? E eles sabem que é, porque ele dizia isso até poucos dias. Mas não se importa, ele já virou a casaca aqui, eu entendo. Você também. Meu amor para o distrito de Niterói, principalmente para a igreja de Caraí. Mas agora foi. Uma fase que terminou. Acabou o namoro. Muito bem, gente. Olha, salve você que está nos acompanhando aí, seja bem-vindo. Tá? Nossa gratidão por você estar aí sempre compartilhando, acompanhando e prestigiando aqui esse momento de bate-papo da Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Feito isso, apresentando os nossos convidados desta noite, vou pedir para ele, Jonathan, faz a oração para a gente. Com certeza. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio de estarmos na Tua presença nesse momento. E é por isso que nós estamos aqui como Teus filhos, Teus servos, Senhor, para aprender um pouquinho mais do Teu amor. Por favor, nos ajude a compreendermos o Teu querer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pergunta direta, qual é a passagem principal do estudo dessa lição? Atos, capítulo Em Atos 17. 17. Peraí. Eu acho que tinha uma pegadinha, por isso que eu vi. Não, sem pegadinha, sem Ok. pegadinha. Entramos no Ok. assunto. Qual é o capítulo? Atos 17. O que é que diz lá, Larissa? O que diz lá? Diz lá que Paulo estava no Areópago, um local entre havia ex-magistrados, uma discussão filosófica. E Paulo encontra ali um momento para falar de um Deus invisível, um Deus desconhecido. Ele utiliza os meios e a linguagem que aquelas pessoas conheciam para explicar a existência de um Deus grandioso e principalmente um Deus que age de forma pessoal, um Deus cujo modus operandi é completamente diferente daquele que eles estavam acostumados. Pegaram a ideia? Paulo está no momento, só repetindo, só para a gente ter a base, porque eu já dou sequência. Paulo ele vai para um local específico, vem uma oportunidade para falar de Deus ali e ele utiliza essa oportunidade. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. A lição ela fala sobre a apologética e sobre a apologia, né? Que como nós apresentamos a verdade para as pessoas. O que lição, ou que lições nós tiramos do texto de Atos, capítulo 17? E eu queria que você, de maneira livre nesse primeiro bloco, compartilhasse com a galera que está assistindo e com a gente uma lição. Não quero mais do que isso. A gente guarda o resto para a segunda parte. Mas uma lição que você bateu o olho e falou assim, cara, isso aqui eu aprendi dessa lição para o meu momento no qual eu estou fazendo o evangelismo, que eu estou proclamando a boa notícia que Jesus veio, morreu por mim e vai voltar. Que lições? Ou que lição? Oportunidade. Como assim? Paulo teve oportunidade naquele momento, diante de do povo ali, dos deuses que estavam escritos ali, e aproveitou a oportunidade de um Deus desconhecido para ele apresentar o grande eu sou. Então, acho que nós, como jovens cristãos, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nos são dadas para falarmos de Deus, para apresentarmos Deus de uma maneira como a Larissa falou aqui, que é um Deus que quer ter uma relação conosco, com seres humanos, não uma distância como o mundo muitas vezes prega, mas é um Deus que quer sempre estar presente. Na verdade, ele está presente, mas ele quer ter um relacionamento real, completo com o ser humano. Então, aproveitar a oportunidade é a melhor coisa, é a melhor chance. Eu estava lembrando de uma ilustração. Diz que a oportunidade
Não sei, qual Meu você avô. lembrou? Não, meu avô falava o seguinte, que a oportunidade é igual uma velhinha com um fiozinho de cabelo andando ela passando na sua frente. Se você não, Segurar foi. já passou. Então, tá sensível às oportunidades é uma coisa que precisa ter conexão com Deus para perceber, né? Como você vai agir. Larissa, o que você aprendeu? Uma lição. Eu aprendi sobre a importância da linguagem. Tem esses estudos que dizem que a linguagem molda o nosso modo de pensar. Então, uma pessoa que fala português pensa diferente de uma pessoa que fala inglês. E, às vezes a gente tem a mania de achar que as pessoas entendem Cristo como a gente entende, que foi criado e vê-se na igreja. Isso não é verdade. E tem esse livro que eu gosto, que é Cristianismo Puro e Simples, que fala que, na verdade, tem um monte de coisa que a gente fala na alta teologia, baixa teologia, mas o cristianismo, ele é simples. E a linguagem tem que ser simples também. É uma linguagem que alcança todos, que a gente precisa... Por exemplo, uma programação, quando a gente divulga uma programação, né? A gente coloca que vai ser na IAS de Itaipu, às 9 horas, culto JA. Quem disse que as pessoas sabem o que é JA, IAS, etc? É uma comunicação interna. Como a gente, às vezes, fica nessa comunicação interna e esquece, né, de priorizar o simples, que é o mais poderoso, e utilizar uma linguagem acessível para as pessoas que não conhecem esse Deus, que em sua simplicidade, em sua pureza, é transformador. Larissa, eu fiquei pensando aqui e eu pego até para algumas coisas que nós fazemos em termos de camisa. Então a gente quer colocar lá ARF, AR Sul, AR não sei o que, APEC. Porque as pessoas sabem de igreja adventista, elas não sabem das divisões regionais. Então, de repente, dá até para colocar a igreja adventista região oceânica, né? Igreja adventista Niterói, igreja adventista Icaraí. Mas se a gente começa a colocar algumas coisas, também prejudica a comunicação. Pastor Saulo, uma lição. Tem muitas aqui, né? Mas uma Tem só bastante, e né? a gente vira o bloco. A grande lição aqui é a adaptação. Você pegar um conteúdo que é denso, que é importante, que é carregado de significado e adaptar para um contexto cultural, uma linguagem cultural que eles possam assimilar ou compreender. Então, a adaptação do evangelho para uma realidade. Boa, boa, boa. Eu penso assim que uma das coisas que me chama a atenção aqui, uma primeira lição seria a ousadia. Porque era comum em Atenas você ter discursos públicos, comum. Inclusive eles gostavam muito desse momento do Areópago, onde eles iam para lá para fazer Discutir discurso. ideias. Né? Exato, e é onde se constrói república, onde se constrói esse conceito do poder do povo. Então eles gostavam desses momentos. E você vê um camarada estrangeiro, aspas, né? Chegando lá e dizendo assim, não, eu vou discursar. E não era conhecido. Porque imagina a gente falando assim, ó, Pastor Saulo, vamos hoje pregar ali na praia de Icaraí. É o contexto? É o lugar? Não me parece ser um lugar, sabia? Não me parece ser um lugar para eu fazer um discurso. Porque o Areópago, ele tinha essa proposta. Mas talvez um outro tipo de evangelismo tenha contexto. Quando a gente faz para distribuir água, quando a gente entrega o livro, quando a gente entrega... Sabe, existem contextos. E esses contextos, para mim, demandam ousadia. Você parar e dizer assim, peraí, vamos utilizar isso aqui e vamos fazer isso de maneira ousada. Então, só para lembrar, o que foi que você falou? Oportunidade. Oportunidade. Linguagem. Adaptação E ousadia. Já tá bom, né? Ó, agora a gente mergulha na lição. Fica aí, segura um pouquinho, porque a gente volta. E aí, quando a gente voltar, o negócio vai ficar bom. Fechou? A gente se encontra rapidinho, um breve intervalo, e a gente volta pro segundo bloco. Voltamos para uma parte importantíssima deste guia, porque ele fez isso no outro episódio, eu gostei demais. Ele relacionou passos. Então, quando a gente olha no capítulo 17, e a gente nem leu o capítulo 17, essa parte nós só citamos, vale a pena você estar com sua Bíblia aberta.
lê o capítulo 17, do 16 até o 33, que é a parte que nós estamos aqui. A gente poderia até citar os bereanos, que é outra parte importante da discussão dentro do capítulo 17. Mas vamos deixar e vamos seguir aqui dentro desse tópico, porque já temos muita coisa a abordar, que ele define aqui 4 orientações que Paulo segue e ele dá como princípios apologéticos. Primeiro, tenha sensibilidade cultural. O que quer dizer isso? Pode pescar. Respeitar a cultura das pessoas, né? Respeitar a cultura do lugar. Exemplo. Tem um ditado, eu tinha um presidente que dizia o seguinte: em terra de sapo, de cócoras com eles. Porra, você sabe o que é cócoras? É ficar agachado, né? Agachado, isso. Entendeu? Então, assim, essa é uma grande lição que a gente aprende, embora seja um ditado bem popular, bem simples. Mas a gente não deve chegar, por exemplo, com uma mensagem do evangelho, com uma verdade que você conhece, e às vezes a gente conhece essa verdade há muitos anos, né? Aí você chega para uma região onde as pessoas têm outros costumes, outras crenças, nunca se depararam com a verdade que você tem, que você crê, e aí você quer que a pessoa desconsidere tudo que ela trouxe na sua cosmovisão, na sua bagagem de informação, para assimilar uma verdade que é nova. Tá? Então, quando você não respeita a cultura, você atropela o processo. Eu lembrei de um cantor, hoje tá lembrando de muitas músicas, né? Você inspirou isso, tá? Foi você que inspirou isso. Tem um cantor evangélico, gospel, Salomão do Reggae. Ele tem umas músicas no estilo reggae, com uma teologia muito bem aplicada. Várias músicas assim que são muito boas. E tem uma aqui em específico que ele diz o seguinte, numa frase: se até mesmo Deus sabe chegar, não venha por cima. E ele fala que Deus chegou numa manjedoura, mas não disse que manjava. E aí ele começa a construir a ideia de que você tem que saber chegar com humildade, você tem que saber chegar no ambiente, você precisa fazer a leitura. Isso para todos os níveis. Veja, não estamos falando que o evangelho deve ser nichado de maneira específica em termos de princípios, mas ele deve ser nichado em termos de estratégia de evangelismo, concorda? Sim. Então, primeira coisa, tenha sensibilidade cultural. Perceba o ambiente. Saiba como o ambiente se comporta. Eu fui pastor de aldeia indígena por 4 anos, pastor Saulo. Olha aí. E eu quase paguei alguns micos por causa que eu não entendia a cultura e não entendia a linguagem. Então tinha expressões da etnia terena que eu não conseguia pegar. Então eu sempre perguntava para o líder daquele grupo, para ele poder me orientar para que eu não cometesse besteira. E aqui nos bastidores eu vou contar para vocês uma assim, das maiores besteiras que eu mas essa percepção. E levou um tempo. Eu lembro que eu passei ali, eu só fui entender algumas coisas depois do 2º ano que eu era pastor na comunidade para entender mais os seus costumes. Então a gente precisa ter essa sensibilidade cultural. Segunda coisa que o guia traz, apresente a grandeza de Deus. Explique, Larissa, como é que a gente faz isso? Como é que apresenta, pastor? A grandeza de Deus. Pode trazer exemplos. Tá bom. Para mim, a grandeza de Deus tem a ver com o seu atributo enquanto Criador. E para mim, Deus, enquanto Criador, é a base que sustenta também todos os seus atributos. Então, quando João apresenta Cristo, ele também fala que Cristo estava no princípio com Deus, era verbo, enfim. E isso é algo que também Paulo evidencia no discurso, porque ele diz que todos somos gerados, né, somos geração dele. E eu acho que a gente perde a importância do ser humano se reconhecer como criatura e entender que é um Criador. E eu acho que para quem tem um vazio dentro de si, entender a grandeza de Deus se comunica muito com a imensidão do nosso vazio. Então, apresentar Deus como um Deus criador, que nos sustenta, que nos mantém, um Deus preocupado, essa é a grandeza do nosso Deus. Ele ter criado tudo e ainda assim se preocupar com você que é tão pequenininho. Para mim, essa é a grandeza de Deus. Tão legal, porque eu fiquei pensando aqui, quanto a gente não tem hoje de oportunidade de pessoas que têm colocado isso nas redes sociais. Estou falando do Rodrigo Silva, estou falando de pastores, estou falando de teólogos, gente que nem é da Igreja Adventista, mas que está fazendo e está trazendo uma abordagem que apresenta esse Deus Criador. Outro dia eu vi no podcast um camarada trazendo um discurso sobre a evolução e dizia assim, nosso planeta é jovem.
E aí ele fala sobre a incidência dos raios solares e como isso afeta nos corpos. E aí ele traz também corpos moles nos fósseis. Tema que a gente vai abordar no próximo episódio um pouquinho sobre design, que inteligente que é percebido, mas não somos a favor do design inteligente. Não é que a gente não é a favor, não é a teoria que nós cremos. Próximo episódio a gente volta nessa discussão. Dá pano pra manga esse negócio Nossa, aí. demais Isso aí é demais da conta. uma Mas, vida. gente, então assim, a gente tem muita oportunidade hoje, não só de literatura, mas de compartilhar essas informações. Às vezes você não sabe explicar bem algo, mas você pode pegar essa informação e trazer para mostrar a grandeza de Deus. Sim. Terceiro ponto, torne a mensagem pessoal. Perguntei para o Jonathan primeiro? Não, foi o pastor Saulo, né? Isso. Torne a mensagem pessoal. Vai lá, Jonathan, explique isso aí. Essa questão é bem interessante, né? Tornar a mensagem pessoal, aproximar as pessoas, né? O público ali de Deus, através até mesmo de experiências próprias, né? Paulo conta muito sobre, se a gente conseguir ver a trajetória de Paulo, ele vem contando muito sobre a sua própria história, a sua conversão, como um homem que lutava por Deus, da maneira que ele lutava, só que ele teve um encontro com Deus e ele percebeu que não era nada daquilo. E aí como é que você consegue aproximar as pessoas, transformando essa mensagem bem pessoal? Eu tive alguns conflitos, assim, em termos, né, de ideias com algumas pessoas na época do trabalho. E há 2 semanas atrás eu tive um momento muito, muito lindo, que foi testemunhar de Cristo através do conhecimento que a gente tem, que a gente ganha, né? E no final de tudo, nós conseguimos, né? Eu falo com o Espírito Santo ali no momento, que algumas dúvidas surgiram, e aproveitando a oportunidade, vou voltar lá rapidinho, a oportunidade que Paulo teve, eu tive a oportunidade e trouxe, né, uma experiência, através da minha própria experiência como cristão, como pessoa, como ser humano, né, de como eu me sentia bem próximo de Deus, ao ponto de que uma das pessoas estava falando assim, eu não consigo entender, por exemplo, a grandeza de Deus, e eu fico achando assim, tudo que eu faço, será que eu sou merecedora? Não é possível, eu tenho que ficar contando as coisas, porque será que vou conseguir ir para a eternidade, para o céu, ou será que eu vou queimar no inferno? Eu fico pensando, Senhor Deus, será que é tão difícil? E naquele momento eu consegui, através de algumas ideias mesmo, tanto da Bíblia e de algumas pessoas que ela conhecia, algumas figuras, né, que ela conhecia, trazer a mensagem de que há a possibilidade real de se aproximar de Deus, de receber o perdão de Deus e sim de ter a vida eterna. De não ter essa distância, como foi falado, uma distância que o mundo prega, mas sim ter Deus pertinho de você e se relacionar com Ele. E depois ela até me contou uma experiência que teve um momento especial com Deus. E assim, no final de tudo, ela falou assim, caramba, então realmente não é assim tão absurdo, tão difícil? Não. Só respeitamos Deus, cremos nele, na sua existência, e entendemos também que ao mesmo tempo que Ele é um Deus grandioso, nós também, através da nossa experiência com Ele, nós conseguimos entender que Ele tem um relacionamento conosco. Isso assim é surreal, é maravilhoso. Então todo aquele que tem experiência com Deus torna também como testemunho e até uma maneira de você conseguir transformar isso como uma mensagem pessoal. Cara, isso é muito legal. E todas as vezes que falam sobre contexto pessoal, eu lembro do cego. Lembra a cura de Jesus do cego? Aí os sacerdotes vêm e falam assim, vem cá, cara, quem te curou? Não sei o quê. E aí começa a investigar, e bota a família pra fora. Aí ele falou assim, cara, eu só sei o seguinte, eu era cego, agora eu vejo. Porque ninguém vai poder falar do que Contestar isso, né? Contra fatos não existem argumentos. Exato, né? cara. Porque eles sabiam que ele era cego, né? Então, assim, a verdade ali, o testemunho dele, né? No momento que ele estava enxergando ali foi poderoso. crucial, Né? poderoso. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa sobre isso, que eu tenho um texto que eu acho muito bonito. Larissa, você pode falar. Sobre, você é porque cabe. Que é um texto, desse autor que eu gosto, né? Que escreveu Cristianismo Puro e Simples, ele disse assim, uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento nutre. Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela, sem compreender como isso foi possível. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo, enquanto não aceitá-lo. Então, acho que tem um pouco a ver da gente, antes de... Larissa, lê de novo e um pouco mais lento. Tá bom. Uma pessoa pode jantar sem entender exatamente como o alimento nutre.
Da mesma forma, uma pessoa pode aceitar o que Cristo fez por ela, sem compreender exatamente como isso foi feito. Na verdade, ela não terá condições de compreendê-lo enquanto não aceitá-lo. Excelente. Essa é boa, né? Sensacional. Verdade. Eu tinha notado aqui há um tempo, eu falei, nossa... Tem uma série, o C.S. Lewis, como a gente fala no português, né? No inglês dele, né, fica outra coisa, Outra né? coisa. Fica Lewis, né? Fica Lewis. Beleza. Mas ele tem livros maravilhosos que vale a pena a gente olhar. É um escritor cristão que traz muita informação. O Cristianismo Puro e Simples são os sermões, as mensagens que ele produziu e escreveu, e ele compartilhava na rádio no período da Segunda Guerra Mundial. Então você tem segunda, primeira, não lembro. Mas, cara, é muito surpreendente. É um ex-ateu. Ele era ateu, inclusive ele fazia parte do mesmo grupo de amigos do Tolkien, que escreve Senhor dos O Anéis. Senhor dos Anéis. Era o mesmo grupo de amigos na universidade. Um tem uma teologia católica, que é O Senhor dos Anéis, uma teologia Sim. católica, e o C.S. Lewis ele tem uma teologia protestante. Então você percebe os traços quando você lê as Crônicas de Nárnia, Isso. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente, todo cristão, jovem cristão ainda mais, deveria bater o olho nesse livro e gastar um tempo analisando, porque ele vai trazer muitas dessas informações e apresenta muitas vezes como Satanás se utiliza para nos enganar e diminuir nossa confiança de testemunhar, que é esse ponto que a gente está trazendo aqui. Poxa, eu vou testemunhar porque ninguém vai dizer assim, não, cara, é o que eu estou vivendo, ninguém pode falar sobre isso. E o quarto e último ponto que a lição traz aqui é anuncio o evangelho completo, sem omissões. Apresente o retrato com verrugas, cabelos brancos, pé de galinha, pele flácida. Mostre... Sem floreio, né? Diga Sem o que é. floreio. Toda vez que a gente maqueia alguma coisa, a gente desconfia. E esse é um dos argumentos da autenticidade da Bíblia. Porque se fosse escrito para se contar na narrativa do herói, construir a narrativa do herói, não se faria do jeito que é feito. Aqui a gente tem um camarada que é segundo o coração de Deus, que era adúltero, assassino. A gente tem aqui uma mulher que vai de madrugada deitar aos pés do camarada para ser o resgatador, criando um constrangimento para ele. Eu estou falando de Ruth de Boaz. Pedro que negou. Pedro que negou, que é o Petrus. Traiu. Um pouco de momentos antes ele havia dito para Jesus que ele estaria ali com Jesus. Jesus, estaremos juntos, Jesus. Se botar uma cruz, o Senhor numa cruz, bota outra que nós vamos estar morrendo juntos. E depois ele estava negando, até mesmo utilizando, que assim, tem um dos evangelhos fala que ele até utilizou de palavras chulas, né, o famoso palavrão, para ele conseguir se desvencilhar das pessoas que estavam ali. Falou assim, nossa, você andava com ele, você estava com ele, você estava presente com você Jesus. Fala igual a ele. Você fala não, que peraí. isso. Exatamente. Deixa eu mandar uma linguagem aqui. Eu preguei sobre isso hoje na Igreja Central. Exatamente, essa Hoje personalidade. não, pastor. Hoje. Foi hoje. Não, pastor, hoje é domingo de manhã, teve culto. Gente, essa é uma das belezas da Bíblia. E eu fico trazendo e dou sequência à nossa discussão para esse contexto sobre a diferença entre os filósofos e de Jesus. Nós temos grandes personagens que escreveram grandes textos, que fizeram coisas maravilhosas, mas são diferentes da pessoa de Cristo. Jogo na roda, coloco aqui. Quais são as diferenças desses filósofos para Jesus? E por que vale tão a pena defendê-lo, apresentá-lo como Paulo, que se arriscou a própria vida não poucas vezes em apresentar Jesus em contextos os mais diferentes possíveis, algumas vezes com sucesso, tantas outras com insucesso. Qual é a diferença de eu apresentar um pensador contemporâneo como C.S. Lewis e apresentar Jesus? Qual é a diferença de eu trazer aqui um estudo da Marcha do Sal feito por Gandhi e a pessoa de Jesus? Qual é a diferença de Martin Luther King e de Jesus Cristo, Rosa Parks e Jesus Cristo? Tá aí, você se resolve. Quem quer falar primeiro? Eu posso começar, pode porque falar. Colossenses diz que nós somos perfeitos em Cristo.
E a diferença entre as filosofias e Jesus é porque elas são sempre incompletas. Então, elas vão oferecer respostas, elas vão ser incompletas. Sim. Elas vão tentar alcançar alguns conceitos de forma incompleta. E a gente acredita, né, essa é a base da nossa fé, de que a Bíblia oferece respostas para tudo, para a vida após a morte, para o seu vazio existencial, né, para as suas ansiedades. Então, talvez elas ofereçam algumas coisas, mas nunca da forma completa e perfeita que Paulo evidencia. Nunca da forma que Cristo faz. Então a diferença é que elas não têm Cristo. E a Bíblia não é só um livro, né? A gente não acredita que ela é só um livro, ela é um agente de transformação. Muito bom. É interessante que as filosofias, elas são só filosofias, né? Só. Elas são tentativas de respostas concretas. São tentativas de respostas concretas, fechadas, Para explicar o Pra que está acontecendo, explicar o que acontece aqui dentro e fora. para explicar. Agora, quando você vai para Cristo, ele não é apenas um filósofo e nós não estamos lidando com filosofias, nós estamos lidando com crença. Nós estamos lidando com convicção, nós estamos lidando com poder transformador, nós estamos lidando com quem de fato define a verdade. Ela não é uma proposta de verdade, ela é a verdade absoluta. Em termos também, trabalhando toda essa questão, eu gosto muito de uma ideia do seguinte: as filosofias, né, que foram lançadas no mundo durante séculos, a gente consegue entender muitas coisas, né, bem trabalhando em cima do ser humano, da sua existência, de forma às vezes também incompleta, mas uma das coisas que eu gosto muito de ver, por exemplo, até uma das diferenças gigantes entre Jesus e todos os filósofos e as filosofias que os seres humanos apresentaram até hoje, até então, é o reino dos céus. Jesus chegar e apresentar algo que completa, algo que é diferente do que já foi escrito, já foi colocado no mundo, você conseguir completar o vazio do ser humano, você mostrar para ele que há muito mais do que ele pode compreender, e não somente mostrar, mas vivenciar isso. Viver isso através das atitudes. Jesus chegar no meio de uma multidão e mostrar para eles como poderia ser, poderia terminar, acabar com a fome, mas não com a fome de pão, mas sim com a fome espiritual, a fome da palavra. Sabe, trabalhar tudo isso da existência, sobre você conseguir ter um contato tão íntimo e tão genuíno com uma mulher que estava ali à beira do poço de Jacó, e ele chegar e falar uma das frases mais sensacionais: você, olha, se você beber dessa água, eu te garanto que você não terá mais sede. É só se você beber da água da vida. E vai jorrar de você. Ou seja, você vai conseguir traduzir isso de uma maneira gigante, você vai alcançar outras pessoas. Então a filosofia de Cristo é óbvio, né? Jesus é muito maior do que as outras, porque, primeiro, como já foi colocado, ela completa, ela nos traz uma realidade diferente e também nos dá a possibilidade de algo muito maior e de algo que ele viveu, e ele nos mostra que nós podemos também viver, podemos alcançar. Muito bom. Sabe, eu fiquei pegando o que vocês estavam dizendo aqui e percebi que a lição ela traz uma sequência de textos para nortear ou dar validade ao discurso de vocês. Ó, aqui no hipertexto, no momento do hipertexto, ela diz assim, ó: o que os textos abaixo ensinam sobre a sabedoria? E primeiro, fonte da verdadeira sabedoria. Quem é a fonte da verdadeira sabedoria? Ele diz, Provérbios 3, versículos 5, 6, 9 e 10. Os limites da sabedoria humana, Eclesiastes 1, 13 e 14, Romanos 1, 21, 22, 1 Coríntios 1, 20, Colossenses 2, 8, a sabedoria que vem do alto. 1 Coríntios 2, 4 e 5 e Tiago 3, 13 a 17. A Bíblia vai margeando, dizendo assim, ó, não se esqueça, você é criatura, Deus é criador. Não se esqueça, você pode ter toda sabedoria quando você está do lado da sabedoria em essência. A fonte, né? A fonte. Então, Deus vai construindo essa percepção para que a gente não se perca. Talvez, pelo menos nesse período, nós não tivemos tão polarizado nessa geração, nos últimos 50 anos, como nós estamos polarizados hoje, como sociedade. Sim, não sim, só sim. Brasil. Sim. A gente está falando de um Do movimento mundo, que está mundo, acontecendo. mundo, Movimento woke, movimento de direita, movimento de esquerda, extrema-direita, esquerda. A gente teve, alguns anos atrás, o movimento da Primavera Árabe. Agora nós tivemos a revolução da geração Z.
Então, a gente está vendo o mundo em rebuliço. E as filosofias, os filósofos, as vozes, estão em todos os campos. E está buscando quem a busque ouvir. E os nossos jovens estão procurando saber, peraí, eu vou seguir o quê? Por isso que quando a lição traz esse assunto da apologia e trabalha esses temas, e não é para você esconder pontos pormenores, você apresentar ela como deve ser, o argumento da Bíblia, Verdade. ela fortalece a nossa compreensão. Sim. Porque a gente está falando para jovem, jovem não gosta de hipocrisia. O cara bate e fala, ele fala, mas não vive. É. Exatamente. E a Bíblia não faz isso. Ela escancara todos esses contextos. E aí, gente, não tem como a gente não entrar no assunto de que, de certa maneira, parece, ou aparentemente, num contexto maior, em termos de sociedade, o evangelho fracassou. Não fracassou, não? Quantas igrejas nós temos hoje? Como é que está o movimento gospel? Eu lembro do, não sei o que lá, Metrado, ele tinha uma música, ele fez uma paródia, o mundo gospel não anda bem, não anda. E era uma musiquinha, ele ia falando e ele ia contando do rugido do leão, aí ele falava do pessoal, do crente, do pastor metralhadora. A gente entra assim, cara, são umas bizarrices. Você não sabe nem diferenciar uma coisa ou outra. E quando a gente fala assim, como é que você vai fazer esse tipo de defesa? Conversa com um muçulmano e fala sobre o processo de cruzadas no Oriente Médio. Estamos falando de história. Sim. Eu li alguns anos atrás um livro que havia testemunhos que eles preferiram o cerco de 8 anos dos árabes do que os 80 anos do cristianismo naquela região. Os absurdos que foram cometidos. Então, se a gente Tudo em pegar... nome de Deus e não da Tudo em religião, nome. né? E a gente vê hoje. Hoje os absurdos também acontecem, né? A discriminação, a segregação, não é? Não pensa como eu, você é diferente, então vou te eliminar. Não é isso? Vou te eliminar. E aí tem um indivíduo que diz, é missão eu dar a vida para matar, é missão eu dar a vida para destruir. Tá aí, tudo em nome da religião, né? São os maiores absurdos. Como é que a gente resolve isso? E eu caminho já avisando vocês por fim da discussão, senão a gente passa a noite inteira aqui. Sim, essa é uma... Diante do que nós estudamos aqui, caminhos apologéticos, informações sobre o contexto que nós estamos vivendo, analisando todo esse processo no qual nós estamos inseridos e devemos proclamar o Evangelho, reconhecendo que, de várias maneiras, em diversos pontos, fracassamos em termos de cristianismo na proclamação. Como nós podemos alcançar, e aí pensem, as classes, sejam elas quais forem, que estão ao nosso redor? No contexto de Paulo ali do Areópago, a Bíblia é clara em dizer que alguns poucos aceitaram. Inclusive ele faz questão de mencionar Demétrio, né? Quem estava ali, o Areopagita, né? E algumas pessoas que estavam ali, uma mulher, não é isso? Que aceita. Então, assim, se você parar para pensar, pelo volume de pessoas que ouviram, pela quantidade de gente que foram despertas em sua atenção para aquele discurso que era bem diferente do que eles estavam acostumados a ouvir, a gente percebe, poxa, Paulo não teve tanto sucesso assim no seu evangelismo, né? Na sua estratégia missionária. Fracassou, né? Aí quando você vai para a parábola da semente, né, do semeador, você vê que a semente que é representada, a semente representa o evangelho, ela é dividida em 4 porções, né, 4 medidas. Apenas uma das medidas germina e frutifica, entende? Então, a Bíblia já aponta para a gente, ela já demonstra isso nas histórias contadas por Jesus e também pelas experiências que a gente vê desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, que há uma grande porcentagem de pessoas que rejeitam o Evangelho. Rejeitam viver a experiência, rejeitam acreditar, mesmo havendo evidências, mesmo havendo sinais que apontam, né, para a realidade daquele conteúdo, mas, por outro lado, acho que o sucesso ou fracasso do Evangelho não é medido pela quantidade de pessoas que aceitam ou rejeitam, mas ele é medido pelo sucesso que ele promove na vida de um indivíduo apenas. De uma pessoa apenas. De como ela aceita, né? De como ele muda a realidade, não é a quantidade, é a fidelidade. Não do macro, mas do micro. Como ele muda e transforma um micro. E esse micro pode se tornar um macro depois, a partir
de uma grande dimensão de expansão do reino a partir de uma pessoa, a partir de uma vida, né? Fala, Larissa. Qual a pergunta sobre como a gente pode alcançar pessoas diferentes, pastor? Eu vou falar sobre desse autor contemporâneo, mas não é para fugir da Bíblia, não. É só pra Não, dizer pelo o seguinte, contrário, ele é excelente tem nisso. esse texto que ele fala que a gente conhece mais sobre Deus com a lei moral, às vezes, do que com o próprio universo. Ele faz assim, assim como a gente conhece mais uma pessoa pela sua conversa do que pela casa que ela tem construído. E aí eu volto para a Bíblia, porque a Bíblia fala que ele colocou a sua lei no nosso coração. Então tem algo em nós que sempre vai sentir falta de Deus. Sempre. Você pode ter uma condição financeira maravilhosa, ou você pode ter um nível cultural que você considere maravilhoso. Vai ter algo em você que vai sentir falta imensa de Deus. Nós fomos configurados para reconhecer o Criador, porque nós somos criatura. Então a gente conversa com pessoas de diferentes níveis sociais do mesmo jeito que a gente conversa com qualquer pessoa, dizendo que você foi criado, que existe um Criador que te redimiu, e contando a história de redenção. E acho que a gente se reconhece através da nossa falta, né? Num Deus que preenche esses vazios. Então, essa é a minha perspectiva. Contigo, John. Para a gente conseguir alcançar, já foi muito bem falado aqui nesse momento, né, nesse momento sobre a questão da linguagem e conseguir entender como as pessoas elas estão ouvindo o que você está falando, né? De como você conseguir chegar, como conseguir ser assertivo nas palavras e também, óbvio, traduzindo muito, eu gosto muito de utilizar nas próprias experiências. Eu lembro que na minha igreja, uma igreja bem menor, bem pequena, alguns irmãos, eu utilizava algumas linguagens do cotidiano para que eles pudessem entender, por exemplo, a lição da escola sabatina. Então, quando a gente trabalhava a lição da escola sabatina, e às vezes eles lembravam, tinha uma irmãzinha lá muito interessante que ela lembrava que aconteceu alguma coisa com um gato, com um cachorro, e aí ela não queria entender o que aconteceu, então ela tentava, às vezes ela acabava até puxando um pouquinho para fora da lição, e a gente trazia para dentro da lição, tentando contextualizar e fazer entender um pouco mais sobre a grandeza de Deus. E dentro de esse pouco tempo de vida que eu tenho, trabalhando com muitas pessoas, eu já utilizei até mesmo um filme para conseguir ajudar um amigo meu a entender, por exemplo, sobre a questão, né, que o pessoal falou sobre as dúvidas sobre se a gente realmente vai para o céu, se não vai, como é que é a vida chegando, enfim. E quando eu utilizei, ele era ateu, estava dizendo que era ateu, e ele falou sobre a questão de Deus escolher as pessoas, né? E quando eu citei a ideia, eu achei que foi uma sacada assim do Espírito Santo, literalmente, que eu citei um filme e ele falou assim, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Você citou um filme para você me fazer entender a tua crença, para você me fazer entender o que você acredita, a fé a qual você está baseado. E ele falou assim, cara, agora eu estou conseguindo compreender um pouquinho do que você crê. Então, eu vejo, na verdade, em resumo, do mesmo, na verdade, né? Utilizar uma linguagem que seja coerente e seja acessível. Muito bom. Eu vou acrescentar aí, pegando a deixa, ilustrações. Use ilustrações nesse processo, analise o contexto, seja fiel à Bíblia, seja simples para ser compreendido e avance. E a melhor coisa, lembre-se, o feito é melhor que o perfeito. Nunca estaremos perfeitos para realizar coisa alguma nessa vida, mas se continuarmos fazendo, a gente vai continuar avançando e isso vai trazer frutos. Que Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo domingo nesse podcast maravilhoso chamado Além do Sábado. Quem foi que fez a oração? Foi Jonathan. Vou pedir para que o pastor Saulo peça a bênção sobre nós. Oremos. Deus e Pai, nossa gratidão ao Senhor por estudarmos a Tua Palavra e percebermos, Senhor Deus, que existe sempre uma chance, uma oportunidade de apresentarmos o Senhor para as pessoas. Dê-nos sabedoria para usarmos a melhor estratégia, a melhor abordagem, a melhor linguagem. Ajude-nos a adaptar à realidade cultural, mas também, Senhor Deus, nos dê sempre sabedoria para que possamos alcançar pessoas. Amém, Senhor. Por favor, Pai, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém e amém. A gente se encontra aqui. Grande abraço.